conhecimento do que é a homilética, ou de alguma forma já ouviu falar. Nós sabemos que dentro da proposta evangélica, a homilética é a arte da gente estar de elaborar os sermões, né? Uma técnica, como podemos dizer, um método. Então muitas pessoas recorrem à homilética, ao estudo dela, a sua técnica e o método, para poder melhorar a questão do sermão. Mas isso é uma influência que nós vamos ter de postura, de eloquência, mas a raiz do sermão, ela ainda gera da base do conhecimento que cada pessoa tem, tá? Então, nós recorremos à homilética, né, porque somos cristãos. As pessoas que precisam também de preparar o seu discurso, recorrem à oratória, tá? Então, se existe, até no centro de São Paulo, uma escola que prepara até políticos, prepara advogados, prepara pessoas que precisam, né? Até tem a faculdade também de comunicação, de engenharia da comunicação, e também tem esse curso oratória. Ele é um curso de 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, que prepara. Porque muitas vezes você sabe o que vai falar, mas você não tem a postura certa e a maneira convincente de chegar com aquele assunto que você vai estar falando. Então, o pregador, ele pode ter o conhecimento que for. Se ele não souber se expressar, a gente também não consegue muito acompanhar. Então, por isso que surge a questão da homilética. Uma coisa que a gente vai falar sobre a questão de pregação. Pregação é uma situação, pregador é uma outra situação. A pregação, como nós temos ali na lousa, ela tem que ser o quê? Simples. Por quê? Alguém sabe me dizer? Para melhor entendimento do público. Você precisa saber que tipo de lugar que você vai adentrar, né? Então, se você não está falando para doutores, você precisa que esse sermão ele seja o mais simples possível. E simples não quer dizer que vai ser um sermão sem graça, um sermão que não te traga conhecimento, um sermão que não lhe convença, não é nada disso. Muito pelo contrário, é simples na questão da linguagem. Não adianta você falar palavras difíceis que as pessoas não vão lhe compreender. Uma coisa que eu sempre falo aqui, em particular em relação do nosso ministério, que é um ministério pentecostal, tomar muito cuidado com as linguagens específicas do mundo pentecostal. Por exemplo, se você vai falar sobre tapete de fogo, se você não usar a questão da demonstração, dependendo de quem está sentado, se não é participante desta corrente pentecostal, ou até se for um católico que não tem uma prática de ir e não convive com pessoas evangélicas, nunca vai saber o que é um tapete de fogo, o que significa esse tapete de fogo para você. Verdade. Encher o vaso. Se você não explicar, quem está do outro lado não vai saber. Então, muitas vezes, a pregação, ela tem que ter a objetividade de persuadir. O que é a palavra persuadir? Convencer os ouvintes. Tem que convencer. Muitas vezes nós entramos dentro de uma igreja, né, que é o nosso foco aqui hoje, ouvimos o sermão e não somos convencidos por ele. Justamente porque não tem começo, meio e não se tem a conclusão. E o ensinamento, ele está justamente na questão da conclusão do sermão. Porque você pode iniciar, você pode até desenvolver, e isso é um problema muito gritante para muitos pregadores, inclusive para mim. A conclusão do sermão, que é o fechamento daquilo que você iniciou, é justamente o que vai martelar na cabeça da pessoa o que foi ministrado. Porque muitas vezes nós estamos diante de pessoas que ministram um monte de coisa
E se você perguntar para o ouvinte que esteve naquela noite o que é que o pregador pregou, ele vai ter dificuldade para lembrar. Por quê? Foi para muitos lugares, mas não centralizou um tema. Não centralizou um assunto. Não se deteve a explicar alguma coisa. Então eu posso falar de Gênesis e Apocalipse, mas se eu não tiver uma centralidade, se eu não tiver uma questão que me prenda a relacionar isso, eu vou me perder. Porque você pode falar de todos os personagens da Bíblia usando um tema. Isso é normal. Mas se não tiver esse tema, não tem como você seguir. Você só vai jogar um monte de palavras, como eu vejo, né? A pessoa fala, porque Davi fez isso, porque a Ruth fez isso. Aí fala, Moisés fez isso. Aí eu falo, mas no final de contas, está pregando o quê? O que é que a pessoa está querendo passar? Porque o pregador ele tem que ter ciência de uma coisa. Além dele convencer os ouvintes daquilo que ele vai passar, o sermão ele tem que ser ensinamento ou uma ideia, um tema arrojado, né, que se esteja caracterizado, ou dependendo da temática do evento que ele propõe para você estar lá. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito grande aqui, encontros de casais. A palavra tem que ser para casais. Tem como você levar alguma coisa diferente disso? Não tem, mas o povo consegue. Exatamente. Aí, a proposta da igreja, de qualquer lugar que você vá. Tem lá, vamos colocar aqui, homens de honra. Esse tema é um tema aberto. Você pode pegar qualquer personagem bíblico e adequar o tema homens de honra. Porque a partir do momento, né, vamos colocar aqui, 95% dos personagens masculinos da Bíblia foram homens de honra. É um ou outro caso que se perdeu no meio do caminho. Mas 95%. Então você pode pegar qualquer personagem e destacar a questão da honra, que você vai estar dentro do tema proposto e você vai estar ali abrilhantando essa festa, né? O que me estressa, o que me irrita, é eu preparar toda uma decoração, é eu preparar todo um tema e a pessoa vir com um sermão acabando com a igreja que não estava em relação ao tema que eu passei. Porque eu sou uma pessoa assim, que eu tomo muito cuidado nos temas. Se nós temos uma proposta, melhor dizendo, de santificação, é claro que você pode ter certeza que o tema que vai vir aí, dependendo da pessoa que escolher, vai vir para conserto. Porque a proposta é santificação. Não tem como você se santificar se você não se consertar, se você não se quebrar, se você não ter um reconhecimento daquilo que você é. Agora, se a proposta é aniversário ou festa, gente, dá para estragar a sua festa? Então, isso, vocês que estão aqui, tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês foram convidados para quê? Para um congresso? Eu discordo, isso é minha opinião, tá? Como educadora. Mas o Espírito Santo de Deus mandou se estragar a festa da igreja? Você não sabe o que aquelas irmãs ou irmãos ou crianças ou adolescentes fizeram. Qual foi a prova? O que aconteceu para você mandar uma palavra arrebentando a igreja inteira? E eu tenho certeza que se por mais que se falte o conhecimento de quem está na frente do trabalho e até escolher um tema grosseiro, você tem que ter a delicadeza para entender que aquilo é uma festa. Porque eu já vi, tem umas pessoas, uns líderes, aí é problema de liderança, é problema de quem está na frente, escolhe um tema para festa que você olha de um ângulo, espreme e você fala, cara, o que eu vou falar aqui? Não tem para onde. Se de repente você não falar a realidade do texto, você vai cometer um sacrilégio aí, né? Algo que você vai distorcer. Então você precisa, dentro de